Oi, eu sou a Agatha e esse é o canal para quem ama Jesus. No devocional de hoje vamos falar sobre os interesses de Jesus Cristo e o que ele espera de mim. Eu estava fazendo meu devocional e eu estava lendo o texto de Filipenses 2, 21 e esse versículo saltou muito aos meus olhos. Paulo fala assim, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. A gente sabe, a gente está na era de que todo mundo quer viver a sua carreira, todo mundo quer se realizar, todo mundo tem planos, metas, e isso não é errado, só que às vezes a gente não pensa no que é interessante para Jesus. Será que a gente tem se interessado por aquilo que ele se interessa? E eu lembrei do texto de João, que você deve conhecer, da passagem da mulher samaritana. Você conhece aquele texto em que Jesus se encontra com a mulher samaritana, naquele horário de sol escaldante, porque ela tinha vergonha, porque ela era rejeitada pela sociedade. E Jesus oferece para ela a água da vida, e ela tem um encontro com Jesus que marca a vida dela, e dali ela sai e espalha a notícia do Evangelho. Ela ganha toda uma cidade para Jesus. E naquele encontro, enquanto Jesus estava ali conversando com aquela mulher, os discípulos tinham ido buscar alimento. E os discípulos voltaram, enquanto ainda estava finalizando a conversa ali com a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 33. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Porque Jesus ainda não tinha comido, e os discípulos foram buscar comida. E Jesus respondeu no versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que isso significa? O que alimenta Jesus, o que dá alegria, o que dá vida, porque alimento é vida, O que dá vida a Jesus é fazer a vontade de Deus. Qual é o primeiro interesse de Jesus? É fazer a vontade do Pai. E Agatha, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não sei como fazer. A vontade do Pai está na sua palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se empenhado para cumprir os mandamentos do Senhor? Porque às vezes a gente, na nossa maturidade, a gente fica: o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim. O que Deus espera de você é que você faça a vontade do Pai, faça a vontade dele, que está na palavra. E Jesus não para por aí. Ele diz: fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E qual obra que o Pai está fazendo hoje? O Pai está preparando a sua igreja. O Pai está edificando a igreja. Ou seja, o interesse de Jesus é o próximo. O interesse de Jesus é pregar o Evangelho para o próximo. Porque quando ele se encontrou com a mulher samaritana, ele não quis só o encontro com ela. Ele sabia que aquela mulher, através do encontro com ela, ela ganharia uma cidade inteira para Jesus, em prol do Evangelho. E voltando no texto de Filipenses, eu fiquei refletindo muito. Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu fiquei: nossa, mas por que Paulo falou isso? Mas para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender o contexto. Aqui Paulo estava falando sobre Timóteo. No versículo 20 ele diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Você quer saber o que Jesus espera de você? Jesus quer que você sirva o seu irmão. Se o que você tem pensado que Jesus espera de você tem a ver só com você, com o seu propósito individual, Deus tem sim. Mas se isso não tem a ver com servir o seu irmão, não é do interesse de Jesus Cristo. Ele está interessado no seu irmão, em salvar o seu irmão. E para a gente entender mais essa palavra, se aprofunde nesse texto, nesse capítulo de Filipenses 2. Paulo também diz, no versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É claro que você tem que cuidar, sim, dos seus interesses, Do seu, de um plano, um projeto, metas. Sim, você tem que cuidar dos seus interesses, mas não só dos seus, também do próximo e principalmente do interesse de Jesus. O que mais ocupa sua mente? Os seus próprios interesses ou aquilo que é interessante para Jesus? O que te alimenta, o que traz vida?
Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade? Então, reflita nisso. Peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração e te ensine a buscar não só os seus próprios interesses, mas os interesses de Jesus. E que seja a sua atitude a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus se esvaziou, Jesus serviu, Jesus queria fazer a vontade do Pai. Se o próprio Cristo não fez a sua vontade, quem somos nós para buscar só os nossos próprios interesses? Cumpra os interesses de Jesus. E esse foi o devocional de hoje. Deixe o seu like, compartilhe com um amigo. Quando você compartilha com um amigo, você está fazendo algo que é do interesse do Pai, que é a edificação da sua igreja. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós temos nosso devocional aqui no canal. Se inscreva, deixe aqui o seu comentário, se você realmente tem buscado os interesses de Jesus Cristo ou algo que possa edificar o seu irmão. Não se esqueça, ame Jesus. Tchau!